Boa noite. Ou eu deveria dizer uma boa madrugada, porque nesse exato momento são 1h53 da madrugada de um sábado para domingo. Aí você pode me perguntar, mas o que você está fazendo acordado aí agora? E eu estava aqui no meu computador, meditando, escrevendo algumas coisas, e o João Biloban, ele me pediu, como vai pedir para outras pessoas, curtas mensagens para que a gente possa tornar o nosso grupo mais sólido, mais unido e um grupo mais de fé. Aí o João Biloban me sugeriu um tema. Esse tema é o seguinte: fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Aí eu pensei, o que eu vou falar? Isso é uma frase bíblica. A fé sem obras é morta. Está na Bíblia, está no Novo Testamento, é apresentada nas epístolas. Qual o significado disso? Eu falei, bom, primeiro, o que é fé? Bom, o que é fé é acreditar naquilo que você não vê. Bom, fé é acreditar naquilo que você não vê. O que é obra? É uma prática de vida. Obra é uma prática de vida. Em termos cristãos, nós podemos analisar essa frase em termos budistas, podemos analisar essa frase em termos shintoístas, e podemos analisar esta frase em termos cristãos. Agora, o cristianismo também ele tem suas vertentes. Ele tem a ortodoxia grega, ele tem o catolicismo romano, ele tem as igrejas reformadas, em que esta frase é interpretada, dependendo da igreja, dependendo do segmento religioso, de uma maneira diferenciada. Não são todas as igrejas que interpretam da mesma maneira os evangelhos, a Bíblia em si. Não é? Há diferenciação de interpretações, inclusive essas diferenciações de interpretação levou aos cismas que aconteceram na igreja no ano de 1054 e no ano de 1517. Muito bem. Eu vou falar então, ou vou me ater única e exclusivamente sobre o pensamento da Igreja Católica, a qual eu pertenço, a qual eu faço parte. A minha fé é no Jesus Cristo que eu nunca vi, no Deus que eu nunca vi, mas que é professado dentro da minha Igreja Católica, porque o Deus ele pode ser professado dentro de outras religiões, numa outra visão. Então eu vou falar dentro exclusivamente do catolicismo. E para isso, nada melhor do que buscar uma alocução do Papa Francisco. Eu estava aqui agora, eu peguei aqui numa das palestras que eu dou sobre o Papa Francisco, e eu escrevi aqui uma das frases que o Papa Francisco uma vez citou, e esta frase me incomodou muito, mas muito mesmo. E eu vou passar para vocês que frase é essa. Então o Papa Francisco disse, numa de suas locuções, das suas homilias, ele disse o seguinte: você pode ter sido criado na igreja, pode ter sido batizado na igreja, pode ter servido na igreja, pode ser que tenha casado na igreja. Muito bem. Pode ser que você tenha morrido na igreja e ainda assim acordar no inferno.
uma vez que meramente você, nesta vida, só esteve na igreja e não em Cristo. Aí eu falei, mas uma pessoa que vive dentro da igreja, casa dentro da igreja, batizado dentro da igreja, está na igreja, cocei a cabeça e, claro, refleti muito sobre esta frase do Papa Francisco. Pesada essa frase. Como é que uma pessoa pode viver a vida inteira dentro da igreja e acordar no inferno porque meramente ele viveu na igreja e não em Cristo? Então, fazendo meramente uma ligação com esse tema, a fé sem obras é morta, Francisco está se referindo a pessoas que vivem eternamente de ritos, puramente de ritos, sem qualquer prática daquilo que Jesus Cristo falou. Vivem na igreja, mas vivem fazendo fofoca do seu próximo. Vivem na igreja, mas são corruptos. Vivem na igreja, mas roubam. Vivem na igreja, mas são violentos e agridem. Vivem na igreja, demonstram ter uma fé imensa, mas não têm obras. Veja como é pesado isso. Se olharmos por esse ângulo, é extremamente pesado. Mas aí eu procurei analisar mais profundo e fui buscar nas palavras de Cristo uma explicação para o significado disso que o Papa Francisco disse. Você pode ter sido criado na igreja, pode ter sido batizado na igreja, pode ter servido na igreja, pode ser que tenha casado na igreja, morrido na igreja e ainda assim acordar no inferno, porque você esteve meramente na igreja e não em Cristo. Existe uma passagem no Evangelho que me incomoda muito e que tem tudo a ver com isso aqui, mas que explica isso aqui também. Essa passagem que está em Mateus é quando Cristo fala que quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele dirá aos que estão à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que está preparado desde o começo do mundo, porque vocês tiveram fé, porque vocês foram a todas as missas, porque vocês participaram de todas as procissões, porque vocês acenderam todas as velas, porque vocês fizeram todos os jejuns, porque vocês tiveram fé. Mentira. Não foi isso que Cristo disse no Evangelho, não. Isso aí me encuca. Ele não vai perguntar nada disso. Ele vai fazer 4 ou 5 perguntinhas básicas, ou vai fazer, nesse caso, afirmações. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Obra. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Obra. Eu estava nu. Eu estava na prisão, enfermo, e vocês foram me visitar. Obra. Cristo não exclui a fé. Muito pelo contrário. Mas ele diz que só vai habitar o reino dele aquele que praticar a obra, porque isso vai justificar a fé. Porque fé sem obras é morta. Imagina lá na França, isso um fato durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Um padre na cidade de Lyon, ele numa determinada missa, depois de término da Segunda Grande Guerra Mundial, havia um coronel nazista esperando o julgamento. Ele estava preso já há 2 anos. E o padre foi visitá-lo. E o padre perguntou o que ele poderia fazer
com aquele carniceiro, porque ele era chamado de carniceiro, porque ele torturava pessoas de uma maneira horrorosa. Ele deixava pendurado até a pessoa morrer, ele mandava matar a paulada. Ele mandou matar um jovem na cadeia, a paulada. Depois esquartejou o corpo desse jovem. E coisas dessa natureza. E o padre falou, olha gente, está aí, é muito difícil o perdão, mas nós somos cristãos, e como cristãos nós temos que fazer alguma coisa. Eu perguntei para ele está preso há 2 anos, o que ele mais gostaria, se tivesse alguma coisa que pudesse fazer por ele. E ele me disse, padre, me arrume uma roupa, eu estou com a mesma roupa que eu fui preso há 2 anos, a mesma calça, a mesma camisa. Essa roupa está fedendo, eu não tenho como tomar banho, há 2 anos que eu não tomo um banho. Eu gostaria de um pouco de dignidade, veja a dignidade que ele não deu para os seus algozes. Pelo menos uma roupa limpa. E o padre então pede na igreja, se alguém tiver alguma roupa, me traga aqui que eu vou levar para este militar que está preso. No outro dia, foi entregue na paróquia um único pacote de uma viúva com um bilhete ao padre. Padre, aqui existem algumas roupas de meu filho. Se servirem no determinado militar, estão aí. Só uma mulher em toda a igreja levou essa roupa. Esta mulher era mãe daquele jovem que ele matou a pauladas. Se você me perguntasse cristamente, todas as pessoas que estavam participando da missa tinham fé, mas só uma justificou a sua fé pelo um ato de caridade extrema e de perdão. Aqui a obra é o grande perdão, algo divino, né? O perdão é divino. Perdão, um dom maior. Né? A capacidade de perdão é uma coisa divina. Quem tem essa capacidade de perdoar é divino, porque somente o Espírito Santo agindo em nós somos capazes de perdoar, porque humanamente nós não somos capazes de perdoar, por incrível que pareça. Isso teologicamente é uma verdade, porque o perdão é um dom maior. Imagina essa mulher, o perdão, não a desculpa, o perdão. Desculpa é outra coisa. Então essa mulher foi justificada pela fé. Ela foi justificada pela sua obra, ela justificou a sua fé pela obra. Então, quando o Papa ele fala isso, né? Você pode ter sido criado na igreja, pode ter sido batizado na igreja, pode ter servido na igreja, pode ser que tenha casado na igreja, morrido na igreja, ainda assim acordar no inferno, porque você esteve meramente na igreja e não em Cristo. Eu fico pensando dos meus irmãos separados, dos evangélicos, cujo fundador, um dos fundadores é Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, Ulrich Zwinglio, os grandes reformistas do século XVI. Mais especificamente Martinho Lutero, quando diz que o homem é de natureza pecadora, claro, o homem é de natureza pecadora, e que por ser de natureza pecadora não pode se salvar. Mas Deus lhe deu a capacidade de ter fé, e ele tendo fé, ele se salva. Aqui há uma contestação neste sentido, porque para a Igreja Católica não basta a fé, é preciso que essa fé seja acompanhada de obras, do perdão, do amor ao próximo, da caridade. Nesse exato momento, por exemplo, aqui na minha igreja, aqui na minha paróquia, toda semana a Célia sempre me lembra, olha, precisamos ir no Condor e comprar produtos, né, para entregar a essas pessoas que não podem trabalhar, ou, enfim, que essas pessoas que precisam comer. Então a gente vai no Condor, pega ali, eu procuro pegar bastante trigo, né, 5, 6 quilos de trigo, às vezes mais, arroz, feijão, mas principalmente o trigo, porque o trigo as pessoas fazem bolinho, fazem pão, o trigo mata a fome, né? O trigo é uma coisa bastante consistente. Mas isso é uma prática da caridade
que aqui na minha igreja está sendo praticada, mas que está sendo praticada nas igrejas, creio eu, do Brasil inteiro, e por muitas instituições, e até instituições laicas, eu vejo constantemente na televisão. Muitas dessas pessoas não têm fé. Muitas dessas pessoas que fazem isso, nós temos fé. E estamos tentando fazer a prática das obras, levando essas mercadorias nas igrejas, para que sejam distribuídas para aquelas pessoas que não podem ter acesso ao alimento agora por causa da pandemia. Agora eu vejo muitas entidades, e até entidades que não professam a crença em nenhum Deus, fazer isso. Essas pessoas não têm fé, mas elas têm o altruísmo pelo ser humano, elas estão fazendo obras de caridade ao ser humano, com certeza absoluta, dentro da nossa teologia e dentro da nossa fé. Essas pessoas também herdarão o reino de Deus. Exatamente porque a obra justifica até a capacidade que alguns seres humanos têm de não crer num ser superior. Então, realmente, a fé sem obras, ela é algo morto, né? Eu vejo agora a solidariedade nesses tempos de coronavírus, uma série de entidades riquíssimas doando bilhões. Há entidades aqui que doaram bilhões. Chega a ter uma entidade que doou R$1 bilhão e está administrando isso aí juntamente com alguns hospitais particulares para atender essas pessoas do coronavírus. Então essas práticas de caridade, essas práticas de amor ao próximo, essas práticas de ajuda, é algo fantástico, né? São obras maravilhosas que nos ajudam a compreender melhor o que é o cristianismo. Veja que eu estou falando numa linguagem católica. Eu não estou falando numa linguagem evangélica, eu não estou falando numa linguagem budista, eu não estou falando numa linguagem instituísta, porém, há uma enorme semelhança entre isso que eu estou falando, tá? Entre isso que eu estou falando e uma série de outros segmentos espiritualistas e religiosos. Basta dizer os espíritas, que têm uma caridade imensa em cuidar de pessoas desamparadas. Há uma série de entidades espíritas que cuidam de uma maneira muito altruísta, numa caridade incrível de outros seres humanos. Mas aqui, na minha palestra, estou me referindo ao pensamento católico, à nossa igreja, apesar de que existem uma série de entidades, outras religiosas, que também vão por aí, que o caminho é este. Então, não querendo ultrapassar aí os 20 minutos, que seria o máximo aqui para a gente passar esta mensagem, a fé nos ajuda, o rito, ele nos ajuda, ele nos traz a fé, mas isso tem que ser transformado na mensagem que Cristo passou. Olha, vocês devem ter fé em mim, ou seja, felizes aqueles que nunca me virão e acreditarão em mim. Mas acreditar em mim é praticar as obras que eu fiz, que eu faço e que vocês deverão fazer também. O perdão ao próximo, o amor ao próximo, o altruísmo, a caridade, o acolhimento, a bondade, tá? O perdão, tudo isso são obras que nós podemos praticar no nosso dia a dia, ok? Resgatar. Às vezes nós temos dentro de nós males que nós fizemos há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, e nós nunca tivemos condições de pedir perdão para aquela pessoa a qual nós fizemos mal há tantos anos atrás. E quando nós descobrimos essas pessoas, tá, eu preciso contar um fato. Eu já estou com 19 minutos, o João vai me perdoar, eu vou passar um pouquinho aqui dos seus 20 minutos, João. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem no Rio de Janeiro, eu judiei muito de uma empregada que mamãe trouxe do interior do Rio de Janeiro. Eu não gostava dela, o nome dela era Sônia, eu simplesmente não suportava ela, eu fiz de tudo, eu a agredia dentro de casa. Eu tinha 13 para 14 anos, 15 anos, eu a agredia fisicamente, eu a agredia com palavras, eu a xingava.
até que minha mãe me bateu, meu pai conversou comigo, mas eu não gostava, não suportava aquela menina. E ela foi levada embora pela família dela. Quis a natureza, o mundo dá muitas voltas, que ela se casasse com o sobrinho do meu melhor amigo no Rio de Janeiro. E recentemente, há 2 anos atrás, visitando o Rio de Janeiro, eu a encontrei na casa deste meu amigo de infância. E perante todas as pessoas que estavam ali, eu lhe entreguei um presente que eu levei de Curitiba, a abracei na frente do marido e lhe pedi perdão de joelhos por todo o mal que eu havia feito a ela no passado. E ela nem lembrava mais, já havia me perdoado, e nós nos tornamos amigos. Ela se tornou, nos 6, 7 dias que nós passamos juntos, ela se tornou uma amiga assim da Célia, fantástica, da minha esposa. Foi algo muito bonito, fomos passear de barco, foi algo muito lindo, mas eu precisava resgatar e pedir perdão para aquela pessoa, o qual no passado eu havia feito tanto mal, tanta agressão. E me sinto feliz por ter feito isso, tá certo? Ainda tem mais uma pessoa só do meu passado que eu tenho que pedir perdão, que é a Gênova, que é uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, e que ela tomou uma surra da mãe dela por minha causa. E, na verdade, foi eu que tinha feito a traquinagem e a mãe dela acabou dando uma surra nela. Eu tenho que encontrá-la ainda para pedir perdão, me ajoelhar na frente dela e dizer que eu estou tentando resgatar o mal que eu fiz há tantos anos atrás. Então, tudo isso pode nos levar a profundas reflexões. João, eu passei aqui 1 minuto, 2 minutos, desculpa, mas está aí a mensagem que você pediu para postar no grupo. Tchau, gente, tchau.